1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz assim: certamente, verdadeiramente, com toda certeza, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Vou ler de novo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por nessa quarta-feira, no meio da nossa semana, podemos congregar na tua casa de oração a todos os povos. Somos gratos pela cirurgia que a nossa irmã Claudinha se submeteu essa semana, Senhor, para a retirada do tumor no seu estômago, Senhor, por todo o bom êxito dos médicos, Senhor, de passar pelo procedimento de hoje, Senhor, para obstruir, Senhor, o seu intestino, que ela possa ter uma noite realmente, Senhor, tranquila, sem dor, Pai, para que amanhã ela possa acordar totalmente restabelecida e com bem-estar, para que o mais breve possível ela receba a alta do hospital para ir para casa com seu esposo, seu filho, seus familiares e viver a vitória completa, a cura completa sobre a sua vida, Senhor, porque cremos que o Senhor levou sobre si toda a nossa enfermidade, todas as nossas dores, sofrimentos, moléstias, lá na cruz do Calvário. E nós liberamos essa palavra de cura e de restauração sobre o corpo físico, sobre os órgãos internos da Claudinha, para que ela seja um testemunho de milagre e de vitória do Senhor Jesus Cristo para muitas outras vidas. Por isso, fala conosco nessa noite, à luz da tua palavra, Senhor. Remove de nós o cansaço, a dispersão da mente, o roubo do diabo, mas que essa semente que está sendo plantada na nossa vida venha a gerar muitos frutos e que eles venham a permanecer para todo sempre, para a glória e honra do teu nome, Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. As últimas palavras de Jesus, quando ele estava suspenso lá na cruz, no Gólgota, ou Monte da Caveira. Se você olhava de baixo, lá em cima no monte onde o pessoal era crucificado, uma das piores, ou se não a pior morte daquela época por tortura, era exatamente a cruz. E eram só os piores homens que eram crucificados. Não era assim, não, esse aqui vai sofrer antes de morrer. Esse merece ser punido no alto nível. E muitos não suportavam nem chegar na cruz, porque antes passavam pelos chicotes romanos, e ali eles sofriam tanto, sangravam tanto, que acabam morrendo lá nas mãos dos soldados romanos, não chegavam nem na cruz. E Jesus passou por todo esse processo até a cruz, uma sexta-feira, e às 9 da manhã ele foi suspenso no madeiro. Crucificaram ele às 9 da manhã, até às 3 horas da tarde, 6 horas ele ficou suspenso naquela cruz de madeira, para exatamente próximo das 3 da tarde ele entregar o seu espírito a Deus. Então tem muito mistério, tem muito poder de Deus, como Paulo diz aqui, e nós muitas vezes como cristãos não damos o devido valor e a importância exatamente desse fato, não somente histórico,
mas espiritual, que mudou a sorte e a história da humanidade. Às vezes a gente quer vir para a igreja para ouvir o que o nosso ego quer. A gente quer vir para a igreja para ouvir que você vai ficar rico e milionário. Isso aí tem até dupla sertaneja, né? É o Zé Rico e milionário, não tem? Eu não gosto muito de sertanejo, mas tem gente que gosta de fazer. A sofrência, gosto, ou quer dizer, romântica. Mas está tudo certo. Mas Paulo teve a revelação depois que Cristo foi ressuscitado. Então ele não viu com os seus olhos, assim como os outros demais apóstolos, todo o fato ocorrido, todo o sofrimento, todo aquele calvário que Jesus passou por nós, mas ele teve um encontro com Cristo já ressuscitado, para depois voltar ao ponto da cruz, para depois trazer a revelação desse verdadeiro evangelho, dessa verdadeira mensagem, que é a mensagem de Cristo crucificado. E quando nós estudamos e lemos os evangelhos, os 4 ali no finalzinho deles, de cada um dos seus capítulos, nós começamos a identificar as 7 palavras que Jesus proferiu já lá em cima, pendurado no madeiro. E a primeira que ele falou está lá em Lucas 23, verso 34. Duda, hoje nós vamos usar só NVT, excepcionalmente, nova versão transformada. Lucas 23, verso 34. Imagina Jesus pendurado na cruz e os religiosos dizendo: não falou que era Salvador? Salva-te a ti mesmo. O pessoal cuspia, batia, zombava, ridicularizava. Jesus provavelmente estava nu lá na cruz, não tinha paninho. A turma que gosta de botar um paninho nas partes íntimas, mas provavelmente ele estava exposto a completa vergonha lá naquela cruz. E aí a primeira coisa que Jesus fala na cruz é: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Imagina, depois de tomar chicotadas, depois de apanhar e tomar uma surra dos soldados romanos, de estar lá recém-pendurado no madeiro, o pessoal ainda ali naquele ódio, naquela ira, naquele ambiente hostil. E aí Jesus, cheio de graça e de misericórdia, ainda com fôlego, ainda com força, ele ora a Deus e diz: Pai, perdoa os pecados desse povo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, a primeira palavra de Jesus na cruz foi sobre perdão. E nós precisamos entender aquilo que Paulo disse em Romanos 4:25, que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Nós precisamos entender a diferença de perdão e justificação. Vou só abrir um parênteses aqui para você entender um pouquinho a diferença de perdão e justificação. Botasse o Romanos 4:25? Não? Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus, ou seja, do reto juiz.
Nós só somos justificados e aceitos por Deus porque o próprio Deus, que é o juiz, declarou: vocês estão justos pelo que Cristo substituiu vocês. Então, perdão é como se o Jonathan tivesse uma dívida no banco de isso é muito pouco, R$590 mil. Uma dívida que dá para negociar, pegar empréstimo, esse a Rafa e o Frank possam cobrir essa dívida lá. E aí arruma a grana para ele bota lá na conta dele, ou seja, o banco perdoa a dívida dele porque alguém pagou. Sim ou não? Isso é perdão. Agora, justificação é a Rafa e o Frank fazer uma, como é que chama lá, uma escritura, uma declaração lá e dizer: ó, tudo que diz respeito a nós e a nossa renda, tudo, nossas propriedades, fazenda, ilha, aviões, conta na Ilhas Caimã, tudo que diz respeito a nós, ele passa a ser herdeiro também, junto com as crianças. Isso é justificação. Então Deus não só perdoou os nossos pecados por Jesus, mas nos tornou herdeiros, assim como Cristo, de todas as coisas do Pai. Então, para você ver como você é amado e amada pelo Senhor, diga para a pessoa que está ao teu lado: tu não é fraco, não. Por isso, nem eu e você temos o direito de nos sentirmos o cocô do cavalo do bandido. Nós não temos o direito de achar que ainda é sobre nós a culpa, a condenação. Não há. Romanos 8:1, Paulo vai dizer: e agora, presente, portanto já não existe nenhuma culpa, nenhuma condenação. Para quem? Para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma das piores coisas na vida do ser humano é o sentimento de culpa. A pessoa culpada, ela não tem paz, ela é infeliz, ela vive angustiada, aflita, como diz o ditado popular aí: quem não deve, não tem. Mas quando a pessoa vive debaixo de culpa e condenação, até uma árvore, uma folhinha de árvore que cai, mania de perseguição, mania de estar devendo, é um inferno. E Jesus estava dizendo logo no início da cruz: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Biblicamente, através do sacrifício de Jesus na cruz e o seu sangue derramado, Ele perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e também futuros. Isso não significa que Jesus já perdoou, então vamos pecar. Só se você for uma pessoa imbecil, que gosta de botar a mão no fogo e queimar a mão, e achar que não vai doer, não vai dar bolha. Pecado é letal, pecado é morte, pecado é afastamento de Deus. Tudo que Jesus sofreu foi exatamente por causa dos nossos pecados. Então, por que eu vou me motivar a pecar? Não, pastor, a graça é a autorização para nós pecar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Não. Romanos 6,14.
O pecado não é mais seu senhor, pois você já não vive debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então a graça não é permissão para você pecar, ao contrário, para você vencer o pecado. A partir do momento que eu sei o que Jesus fez por mim, o pecado perdeu a graça, porque Jesus já solucionou o maior problema que eu tinha, que era o pecado. Ah, mas lá no Ohana o pastor não prega contra o pecado. Aqui eu vou pregar sobre graça, aqui eu vou pregar sobre Cristo, aqui eu vou pregar o que Jesus fez por nós. Amém? Amém? A segunda palavra de Jesus lá na cruz foi sobre salvação, porque do lado dele colocaram mais 2 cruzes, e ali não eram pessoas boazinhas. Do lado direito e esquerdo de Jesus estavam 2 criminosos, que esses mereciam morrer na cruz. Lucas 23, 41 ao 43. Olha o que um deles disse, que um dos 2 estava dizendo: e aí, tu não falou que era Salvador? Desce da cruz, salva a ti mesmo. Estava zombando. Aí o outro criminoso disse: nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, o criminoso que se arrependeu, o criminoso que creu em Jesus, foi salvo. Amém? Porque Jesus também estava morrendo por ele, por todos os pecadores, ou seja, por todos nós. Então a cruz de Cristo trouxe a salvação para a humanidade. Não há ninguém que possa se salvar por si próprio. É ilusão você achar que você é bonzinho. Certa vez um jovem muito bom, um jovem correto, piedoso, todo corretinho, disse: Jesus, eu sei que você é um homem bom. O que eu preciso fazer para ir para o céu, para ser aceito por Deus? Aí Jesus já deu com os 2 no peito dele. Ele falou: bom só tem um, que é Deus. Você cumpre e observa toda a lei? Não, sim. Então vai, vende as tuas propriedades, distribui para quem tem necessidade e me segue, porque você vai ser recebido e reconhecido no céu, no meu reino. Diz o texto lá de Mateus que ele se entristeceu, virou as costas e foi embora, porque o Deus dele era o dinheiro. Então não existe ninguém que é bom. Às vezes as pessoas têm uma leitura errada: ah, mas eu acho que eu vou para o céu porque eu nunca matei ninguém, sou uma pessoa correta, pago os meus impostos, não falo palavrão, de vez em quando dou uma oferta lá na igreja, eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Ninguém vai para o céu porque acha que é bonzinho. Todo mundo que vai para o céu vai porque é salvo por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que aquele que crê será salvo. Não é por obras, é por fé. Amém? A terceira palavra de Jesus na cruz foi a respeito do amor. O amor filial, o amor fraternal, o amor familiar. João, capítulo 19, verso 26 e 27. O único discípulo
ficou ao pé da cruz foi João. O resto tudo correu e vinha de longe. Mas João ficou ali com as mulheres, inclusive com a mãe de Jesus. João 19, 26. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, quem que ele amava? João. Foi o próprio João que escreveu. Disse: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: essa é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Estudiosos dizem que ele morava em Éfeso. Só depois que ele foi para a ilha de Patmos lá para cumprir a pena dele. E de lá não voltou mais. E lá ele teve a revelação do Apocalipse. Mas aqui Jesus estava na cruz e estava dizendo: olha, essa aí agora é a tua mãe, cuida dela. Mãe, esse aqui é teu filho, cuida dele. Então, Jesus foi o Cordeiro Pascal lá de Êxodo, que foi imolado, sacrificado pelo povo hebreu e colocado sobre o umbral da porta das suas casas, para que o anjo destruidor não entrasse. Por isso o nome Páscoa, de passagem. Então a morte passou, não entrou. E Deus aqui está querendo nos ensinar: honre seu pai e a sua mãe, para que você tenha vida longa sobre a terra. Por que hoje os jovens estão morrendo precocemente, gente? Você acha que é normal os pais chorarem no caixão dos filhos? Não. O ciclo natural da vida são os filhos enterrarem seus pais e seus avós, mas não o contrário. Mas a rebeldia, a falta de respeito dos princípios e valores, a desconstrução do lar, da família, tem se acentuado, tem se acelerado. Então nós somos os remanescentes da família. Muitos já me chamam de careta. Tu tá louco, duvida, mentira tua, Gu. Eu falei: então, não preciso provar para ti nada. Tu nunca deu uma puladinha de seco? Eu falei: não. Porque a única mulher que eu conheço na minha vida foi a minha coroa. Não a coroa da vida eterna, mas a minha coroa da vida na terra. Pastora Ruth. Que? Duvido. Para o mundo isso não existe mais. Nossos filhos casarem virgem. Pastor, isso aí não existe. Ninguém mais casa virgem. São valores que para o mundo já se perderam. Mas nós somos daqueles que preservam os valores e a cultura da família. Não é à toa que a nossa comunidade se chama Ohana. Porque Ohana, na linguagem havaiana, significa família. Vai lá tomar um cafezinho, Haroldo. Vai lá tomar um cafezinho. Agora tu pescou um tubarão aí, tinha no mínimo uns 18 quilos. Não vai cair daí, segura ele aí, pastor. Ó, o Jean já foi pegar o cafezinho, não vai lá pegar o café. Amém? Aprenda a honrar teu pai e tua mãe. De repente eles foram um pouco ausentes, de repente não foram aquele super pai para você, mas é o teu pai, a tua mãe, você precisa aprender, à luz da palavra de Deus, você honrá-los. De ser um filho presente, de prover, de suprir, de vamos sair para jantar, vamos sair para comer, vem aqui em casa, vai na casa dele, e depois você vai querer valorizar depois que tiver no caixão. Então não adianta mais chorar. Aproveita enquanto eles estão vivos. Amém?
mãe, ó, esse aí é teu filho, cuida dele. Ô João, se a tua mãe, a partir de agora, a responsabilidade de cuidar dela é sua. Amor familiar. Jesus achou tempo para falar sobre isso na cruz. Então não despreze, não negligencie esse valor tão poderoso que é o da família. Quarta palavra de Jesus na cruz, Mateus 27, 46, foi uma palavra de desespero. Era por volta do meio-dia, e naquela região lá é quente, o sol rachante. Você acha que aqui a 35 graus no verão é quente no meio-dia? Imagina lá. Mas exatamente ao meio-dia o sol escureceu. Ficou noite, uma noite de não se enxergar nada. Mais forte do que eclipse. De haver trevas mesmo, escuridão sobre a terra. Por quê? Porque Deus teve que virar as costas para Jesus na cruz. Por isso que lá no jardim de Getsemane, Jesus estava aflito, angustiado, chamou Pedro, Tiago e disse: eu preciso que vocês vão comigo lá para me ajudar, porque eu estou muito angustiado. E a preocupação de Jesus não era porque ele ia tomar chicote, não é porque eles iam bater nele, que ele ia ter que levar uma cruz lá em cima. Ele estava preocupado, angustiado, porque ele sabia que se ele tivesse que ir para a cruz e levasse os nossos pecados, Deus não poderia ampará-lo. Eles eram um, mas naquele momento Deus teve que se separar do seu filho, porque naquele momento da cruz ele estava levando os nossos pecados. E pela primeira vez, Jesus não chama Deus de Pai. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu Deus, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? Por que me deixaste só? Para que hoje eu e você sejamos amparados, consolados. Jesus falou: olha, eu vou estar com vocês todos os dias. O profeta Isaías disse: olha, o menino vai nascer e o nome dele será Emanuel, ou seja, Deus conosco. As pessoas podem te abandonar. Isaías fala: olha, mesmo que você foi abandonado pela mãe que amamenta, mesmo que você foi ignorado pelos teus pais, eu jamais me esquecerei de ti. Porque tudo que Jesus sofreu e pagou, foi sacrificado naquela cruz, foi para que você hoje tenha a presença do Pai presente sobre a tua vida. Às vezes o diabo quer dizer: está sozinho, e aí, agora? Mentira. Deus estará sempre presente na nossa vida. As pessoas podem até te ignorar, te rejeitar, mas Deus jamais vai rejeitar nós. Os evangelhos vão dizer que todos, sem exceção, que foram até Jesus, Ele de maneira alguma lançou fora. Tem gente que não gosta de ver o The Chosen, que tem heresia, não sei o que lá. Esses caras não gostam de nada mesmo, são os atribulados. Eu gosto, estou vendo pela 5ª vez. Aí tem um episódio lá, acho que é na 2ª temporada. E Jesus está começando o ministério, está atendendo o povo, os discípulos impacientes, porque queriam que ele se levantasse e fizesse a revolução contra os romanos. Ele estava lá atendendo um por um, curando, libertando, ensinando, amando. Aí ele volta lá à noite todo cansado, e os discípulos estavam ali já meio fechando o pau, discutindo, aquela coisa
E passo olhando assim a turma toda. Eu vou ficar quieto que é melhor para não saber de nada. Porque jamais alguém saiu da presença de Jesus da mesma forma que chegou. Todos foram transformados, curados, libertos, tiveram a sua vida revolucionada. Todo aquele que se chegar a Ele de maneira alguma vai nessa fé. Amém? Porque Ele foi rejeitado, Ele foi excluído, Ele foi punido, Ele foi castigado. Então não fica você com neuro achando que o que está acontecendo na tua vida é castigo de Deus. O castigo de Deus que era para você, que você merecia, Jesus sofreu. Para que você hoje seja amado, para que você hoje tenha a presença dele sobre a sua vida. Amém? Amém? Amém. A quinta palavra de Jesus está lá em João 19, 28. João 19, 28. Jesus disse: eu tenho sede. Agora me deu até assim. Jesus sabia que a sua missão havia terminado. E para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. Ou seja, como homem, ele estava demonstrando que estava com uma necessidade. Lá em Filipenses 4,19, Paulo vai dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, vai suprir cada uma das suas necessidades. Jesus sabe o que é sofrer, Jesus sabe o que é padecer, Jesus sabe o que é ter necessidade. É por isso que Paulo, bem sincero e honesto, ele diz: gente, eu já comi em palácios, eu já comi em banquete, mas eu também já passei fome e necessidade. Mas eu tudo posso naquele. Se eu tiver o que comer, o que vestir, eu vou ser a pessoa mais feliz e contente. Eu vou me dar por satisfeito. Aí hoje, a gente tem sobrando e é insatisfeito, e é descontente. Por quê, gente? Queria tanto hoje à tarde lá no Alfa pegar um. Mas nem todo dia vai dar para comer o Alfa. Pode. Pode. Tem dia que vai ser um cafezinho preto. E seja grato, contente pelo cafezinho preto, pela bolachinha. Agora você vai se sentir uma pessoa inferior porque não está comendo sushi todo dia. Não tem que estar comendo. Você sabia que ainda hoje, em pleno século XXI, tem gente que morre mesmo, porque não tem que comer, estão desnutridos. Muitas vezes você reclamando do que está na tua mesa. Jesus, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 8, 9, tudacom.com.br: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, Deus, Criador do universo, por amor a vocês, Ele se fez pobre, miserável, desgraçado, para que por meio
da pobreza dele, ou seja, tudo que ele passou lá na cruz, vocês se tornassem ricos. Que tipo de rico você quer ser? Cheio de dinheiro? Tem muita gente que tem dinheiro, vai gastar a vida toda e os filhos ainda não vão torrar toda a herança dele. Mas é pobre de saúde. Qual você quer? E pastor, e agora? Você quer a riqueza do mundo ou você quer a riqueza do céu? Ah, pastor, eu prefiro a da terra, né? Está garantido. A da terra acaba, o ladrão rouba, os impostos levam quase tudo. Agora, a riqueza que vem de Jesus, ela é ilimitada. E você é filho do dono do ouro e da prata. Você é rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Então seja feliz, agradecido e contente por tudo aquilo que Deus tem proporcionado para você e a sua família. Amém? Sexta palavra de Jesus na cruz, João 19:30. Aí a turma veio e deu vinagre para ele. Imagina tomar vinagre, você com sede, já pensou? Às vezes, não é sempre, mas às vezes o nosso suquinho aqui ele dá uma, como é que chama? Uma fermentada. Esse domingo um pai me mandou um videozinho, ele filmou a filhinha dele tomando o suquinho da seda ali, quando ela botou na boca. Ele, ô pastor, o senhor está dando vídeo. Eu falei, não. É só um azedinho. Agora, imagine você com sede, os caras te botar para tomar vinagre puro. Porque o negócio, a cruz foi amarga para Jesus. Para que hoje você tenha uma vida doce, cheia de vida, cheia de alegria, cheia de paz. Amém? Sexta palavra de Jesus na cruz, ele disse: está consumado. No grego essa palavra é tetelestai, ou seja, a dívida foi paga. Vocês não devem mais nada para Deus, não é para o diabo, para Deus. Eu paguei a dívida de vocês. E aí para tudo que diz respeito que é meu, eu estou transferindo para vocês. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumada. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Essa sexta e penúltima fala de Jesus eu vou falar um pouquinho mais profundamente no domingo. Tema de domingo, o título vai ser Tetelestai, tá? Eu só vou dar um briefzinho hoje para você não perder o de domingo e domingo. Amém? Mas toda a nossa dívida, gente, Paulo vai dizer que foi rasgada no próprio corpo de Jesus ao cruz. Então não há mais dívida alguma. Você pode dormir de cabeça tranquila, você pode andar de cabeça erguida, você não deve mais nada para ninguém, nem para o diabo e nem para ninguém, porque Jesus consumou na cruz. Amém? E por último, as últimas palavras de Jesus na cruz foram de rendição, foram de entrega. Porque às vezes o pessoal, foram os romanos que mataram Jesus. Não, foram os fariseus pela inveja que mataram Jesus. Na verdade, ninguém matou Jesus. Jesus se entregou.
Lucas 23, 46. Que às vezes a gente ouve o pessoal falando, pregando, não, porque ele foi se esvaziando, foi perdendo a vida, se esvaindo de sangue, estava fraquinho lá na cruz. As mulheres chorando quando ele estava carregando a cruz, antes de botar ele na cruz, ele dizia para ele, não chorem, porque vocês estão chorando. Eu vou dar o checkmate. Eu vou dar a maior sacada da história. Eu vou matar a morte e vocês vão passar a serem importantes. Então Jesus falou baixinho, tá? Depois de tudo isso, ele ainda clamou em alta voz: Pai! Em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. E aí ele inclinou a sua cabeça. Então ninguém matou Jesus. Jesus se entregou por nós. Por isso ele fala em João 17: ninguém tira a vida de mim. Eu a dou, porque o poder de entrega é meu. Por isso meu Pai me honra. Amém? E aí nós resistimos, nós brigamos com Deus para não se render. Quando a gente está aqui na igreja louvando a Deus e você levanta as suas mãos, não é porque o ministro ou os pastores pedem para você levantar a mão para o pessoal da mídia fazer uma foto bonita. É porque quando a gente está de mão levantada, a gente está se rendendo, ou seja, não criando resistência e nem reserva para o nosso Deus. Por isso ele se entregou lá assim, como uma oferta. Minha vida eu dou por você. Aí hoje a gente quer viver uma cultura do evangelho, do egoísmo, do egocentrismo. Eu vou para a igreja para buscar minha bênção. Aleluia. Cruz não tem a ver com renúncia? Sim ou não? Com abnegação. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Carrega a sua cruz e me pega a sua cruz e me siga. A tua cruz não é tua sogra, rapaz. É você morrer todos os dias para o teu ego, o teu eu. Dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé do Filho de Deus. É por isso que tem muito crente estressado, angustiado, depressivo. Porque é egoísta e está pensando só nele. Porque se vivesse esse poder de entrega, de rendição, ele ia viver em paz e sossegado, sabendo que a vida dele quem cuida é Deus, que não vai faltar nem coisa pequena nem coisa grande, porque Jesus já se fez pobre, miserável, necessitado na cruz para que eu fosse uma pessoa abençoada e próspera. Então eu tenho para ajudar, eu tenho para cobrir, eu tenho para repartir. Eu queria tanto, mas não tenho. Deus vai usar o que você tem. Você pega toda a Bíblia, você vai ver que os milagres que Deus fez e que Jesus fez. E dizer: mas o que você tem? Não tem nada, é só 5 pães, 2 peixinhos. O que você tem? É só um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um pouco de farinha, eu vou fazer um bolinho aqui, nós vamos morrer de barriguinha cheia. Traz aqui. Deus vai usar o que a gente tem.
com Deus sempre vai ser maioria. O pouco com Deus sempre vai ser muito. Não se iluda. Porque aí está o poder da entrega. Amém? Amém. Agora, se você não consegue nem entregar o 10% do dízimo que é de Deus, que por direito a gente só apenas devolve em honra e princípio para Ele, você vai ser fiel a quem? Se não consegue ser fiel a Deus, você vai ser fiel a quem? Se eu tivesse uma empresa, eu não nasci para ser empresário, mas se eu tivesse uma empresa e fosse contratar a gente, eu ia perguntar no RH, você é dizimista? Não? Já descartado. Deus abençoe os dizimistas. Vou contratar gente que nem a Deus é obediente, vou contratar os outros, não obedece a Deus, vai obedecer as minhas ordens, não se iluda. Não vai. Porque princípio. Amém? Ah, pastor, a pregação estava tão boa, nada a ver isso aí. Poder de entrega. Jesus entregou. Jesus não era o melhor de Deus para nós, sim ou não? Faz isso, Dudu. A moça está grávida, rapaz. Tem mais 7 meses pela frente. É isso, Dudu? 8? Tem um mês só. Eu sou ruim de corpo. Aquela tomou 2 sustos hoje também. Já chegou a tremer aqui. Tira o volume do canal aí do. Essas são as 7 palavras de Jesus na cruz, para que nós possamos não apenas saber, mas aprender que há um poder de Deus para abençoar as nossas vidas. Amém? Eu quero concluir essa mensagem lá em Apocalipse 13:8. Olha só que coisa linda. Apocalipse 13:8. E todos os habitantes da terra adoraram a quem? A besta. Eu sei que você pensou aí, mas fica só no pensamento. São eles os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Porque quem é que tem o nome escrito no livro da vida? Os que creem em Jesus, os que foram salvos por meio do sacrifício do sangue de Cristo na cruz, que pertence ao Cordeiro, que foi morto. Olha que interessante, ele foi morto antes da criação do mundo. Mas como assim, pastor? João aqui estava muito doido. Como é que ele vai dizer que Jesus morreu antes mesmo da fundação e da criação do mundo? Mas como? Olha a grandeza e a majestade de Deus. Toda a resposta e toda a solução para as nossas vidas está em Cristo e no que Ele fez lá na cruz. E aqui João vem dizer essa verdade. Antes de tudo, Deus já tinha sacrificado o Filho dele para salvar e trazer a solução para tudo na nossa vida. Nós nem existia, já tinha solução para tudo. Aí você fica aí preocupado, ansioso, angustiado. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? Será que eu vou conseguir? Não sei. Antes da fundação, Deus já tinha resolvido tudo. Tu está aí se estressando, está aí com gastrite na barriga, está aí com o sovaco molhado, sono frio, insônia, não consegue dormir, vira de um lado, vira do outro. Ai meu Deus, como é que nós vamos fazer? O Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo.
Deus já tinha solucionado os nossos problemas antes de criar o mundo, gente. Então por que vai ficar esquentando a cabeça? Quem esquenta a cabeça é palito de fósforo. Não é mais fácil crer e confiar nessa verdade? Sim ou não? Por isso que Paulo disse lá em Coríntios: certamente a palavra da cruz é loucura para quem não crê, mas para nós que somos salvos, para nós que cremos, é o poder de Deus. O poder de Deus é no nome de Jesus. Estou com problema, pastor. Clama o nome de Jesus ainda, vai ser salvo, curado, restaurado. Não precisa ninguém lá fazer uma oração forte, uma oração bonita. Clama Jesus, você vai ver a manifestação dele chegando sobre a tua casa, sobre a tua vida. Esse é o poder da cruz. Já estava à disposição antes mesmo da criação, antes mesmo de Adão pisar na bola com ela. Que loucura, pastor. É o poder de Deus. Está à tua disposição. Por isso, a gente precisa olhar para Cristo. A cruz está vazia. A sepultura também, o sepulcro também já está vazio. Onde é que está Jesus hoje? À direita de Deus, assentado no trono. Só senta no trono quem reina, quem governa. E ele disse que ele nos fez assentar com ele nas regiões. Então, a palavra de Jesus para nós hoje, ele diz: senta aqui comigo, deixa Deus trabalhar. Jesus disse em João 5,17: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Mas enquanto você tenta resolver do teu jeito, no teu braço, Deus não pode trabalhar. Agora, quando você senta, confia e descansa em Deus, Deus começa a trabalhar com você. Diga para o teu irmão: senta à direita de Deus, filho. Com Jesus, deixa o Pai resolver. Ou melhor, essa é a loucura toda, já está resolvido. Diga ao teu irmão: já está resolvido. O que sobrou para nós então? Agradecer. Diz que a gente é tão ruim para agradecer. Se a gente marcar aqui 24 horas de oração para agradecer, a gente não fica 10 minutos. Não vai sair mais nada. Esse negócio de loud, vir 2 horas para ficar louvando, cantando, orando, não é muita coisa, pastor. Em 2 minutos já resolve. Quem vem aqui no loud da oração de louvor passa voando. A gente vê as 2 horas, das 9 às 11. Esse sexta passou um pouquinho, a gente foi quase até 11h30 hoje. A gente começou um pouco mais tarde. E a pastora saiu daqui com fome, disse: eu quero um arregatão. Eu levanto com o meu arregatão. É a oração da fome. Fique de pé. Hebreus 12:2, para encerrar aqui, enquanto o pessoal do louvor está subindo. Hebreus 12:2. Mantenhamos o olhar aonde? Jesus. Firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou o quê? A cruz. Ele, sem se importar com a vergonha, agora ele está sentado no lugar de honra. Aonde? À direita do trono de Deus. E aí ele está dizendo para mim e para você: vem para cá, senta aqui comigo. Não é lugar de vergonha, é lugar de honra. Não é o que
a gente faz? É o que Ele fez. Eu só preciso acreditar. É tão simples que é tão difícil acreditar, né, gente? A gente quer algo mais difícil, mais complexo, mais complicado. Diga comigo, eu não vou mais complicar. Eu vou viver o simples. É o poder da cruz de Jesus. Oh, how he loves us so. He sent his son to save us.